Alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo e estarei junto com vocês nesta oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula? Bom, na aula de número 21, nós temos a revisão seguida da avaliação, onde vamos colocar em xeque tudo o que aprendemos ao longo das aulas que tivemos. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E nós iniciamos nossa aula de revisão relembrando um dos tópicos principais dessas unidades, que foram as aulas que falamos sobre as práticas corporais de aventura. Relembre o conceito que já aparece na cartela para nós agora, olha só. As práticas corporais de aventura são um conjunto de atividades caracterizadas geralmente por desafiar e aproveitar os ambientes físicos, lidar com riscos e perigos advindos da imprevisibilidade e oferecer emoções diversificadas e também subverter os modelos padronizados para estar e se movimentar nos meios urbano e na natureza. Inicialmente, essas práticas eram realizadas em ambientes naturais, tá bom? Essas práticas surgiram em parte pelo desejo de conhecer outros lugares, ter novas experiências, viver diferentes percepções em meio à natureza, além de romper com a rotina e aproveitar momentos de lazer e obter prazer pela sensação de instabilidade e risco que envolve essas práticas. As práticas corporais, de forma muito resumida, apresentei para vocês ao longo das aulas como elas se organizam, né? Tendo ali a educação física por base, explorando e entendendo essas práticas. Vamos ter as práticas realizadas em meio urbano, as práticas realizadas na natureza, né? E as realizadas na natureza, a gente ainda vai subdividir elas em os esportes, né? As práticas aquáticas, né? Realizadas em meio aquático, aéreo e terrestre. E uma gama de modalidades, aqui está muito resumido, mas a gente tem uma gama de modalidades que vale a pena você pesquisar e conhecer com oportunidade. Nós falamos nas nossas aulas especificamente de 4 e a gente já relembra a primeira delas agora, que é o arvorismo, também conhecido como canopy. É uma atividade que teve a sua origem nas práticas científicas, isso mesmo, relembre um pouco mais dessa história, olha só. Nos anos de 1980, né, os biólogos começaram a utilizar as técnicas de deslocamento pelas copas das árvores para realizar estudos ambientais, principalmente nas florestas tropicais, onde grande parte da biodiversidade se encontrava nas camadas superiores ali da vegetação. Com o tempo, essa prática foi adaptada ao turismo e ao lazer, dando origem ao arvorismo recreativo, que é um dos modelos que nós temos na atualidade. Porém, foi em 1997, especificamente na França e na Nova Zelândia, os dois países aí referências em esportes de aventura, que essa prática se fixou como parte da indústria do turismo e da aventura. Aqui no Brasil, a gente tem o dado aí de 2001, as primeiras plataformas foram instaladas na cidade de forte potencial de ecoturismo, como Brotas, Analândia e Dourados. Para a gente relembrar um pouco melhor e com bastante clareza o que é esse esporte, nós vamos para um outro ambiente. Vamos lá? Bom, neste ambiente nós conhecemos os tipos de arvorismo, né, que vão se diferenciar aí com o nível de dificuldade e o propósito da atividade. E a gente já relembra o primeiro deles na cartela agora, que é o arvorismo recreativo, destinado ao público, né, de modo geral. Ele inclui percursos em diferentes níveis de altura e dificuldade, com a finalidade de proporcionar o contato com a natureza e a diversão, como a gente vê na imagem e agora de forma ampliada. Nós vamos ter também o arvorismo esportivo, que já é voltado para praticantes com experiência, né, com percursos mais desafiadores e demandam um maior preparo físico e mental. E aí a gente já amplia aqui a imagem para vocês terem um visual melhor de como é o arvorismo esportivo. E vamos ver também o arvorismo técnico ou científico. Este tipo é semelhante ao que originou a prática, né, que era utilizado ali pelos cientistas para realizar estudos em áreas de difícil acesso, como as copas das árvores em florestas densas. E aí já relembrem o arvorismo técnico ou científico. E a gente vai ter um outro modelo que surgiu, que é o arvorismo educacional, que ele é usado em contextos educativos aí como parte de programas escolares,
ou de educação ambiental com o objetivo de ensinar sobre ecossistemas florestais e sustentabilidade, além de proporcionar o contato com a natureza e com essa atividade que tem um pouco de emoção, tem um pouco traz a vivência ali, né, com o ambiente. Para realizar o arvorismo, relembrem que nós falamos que são necessários alguns equipamentos de segurança, tá bom? E aí esses equipamentos, eles são específicos para garantir ali a segurança dos participantes. Relembrem que nós falamos aqui, são necessários, né, o cinto e a cadeirinha, que são essenciais para fixar o praticante aos cabos de segurança durante o percurso, os mosquetões, que são conectores de metais usados ali para ligar os cintos de segurança aos cabos e aos sistemas de segurança. A gente vai ter também os cabos de aço, né, instalados ao longo do percurso para garantir ali que o praticante sempre esteja preso durante a atividade. O trava-quedas, que é um equipamento que impede a queda livre, bloqueando o movimento em caso de desequilíbrio ou queda do percurso. A gente vai ter também o capacete, que protege de possíveis impactos na cabeça, e as luvas para proteger as mãos durante o manuseio dos cabos e outros equipamentos. Para a gente falar um pouco dos benefícios do arvorismo, a gente vai voltar lá para o nosso ambiente. Vamos lá? Bom, os benefícios de você praticar o arvorismo, né, ele traz uma série de benefícios, tanto físicos como psicológicos. Eu relembro a vocês aqui o desenvolvimento físico associado a esta prática, a superação aos medos, além da melhoria do foco e da concentração. Acima de tudo, proporciona um contato com a natureza e também o trabalho em equipe, gerado ali quando essas explorações, essa atividade é feita em equipe. Vamos voltar lá para a nossa sala para nós relembrarmos mais uma atividade realizada na natureza? Vamos lá? Em nossas aulas, nós falamos também sobre o trekking, que é uma atividade que combina a aventura, o contato com a natureza, a superação de desafios, e tem se tornado cada vez mais popular entre os amadores aí das atividades ao ar livre. Esta prática, né, ela envolve caminhadas por trilhas em áreas naturais, muitas vezes montanhosas, com o objetivo de explorar ali as paisagens remotas e apreciar a beleza do ambiente. Para a gente ter um visual e relembrar, olha só, a gente vai ter alguns tipos de caminhadas proporcionadas pelo trekking que a gente vai relembrar já já. Antes disso, vamos falar um pouco da história. Os povos antigos, né, muitas vezes se deslocavam ali a pé por longas distâncias e em busca de alimentos, de recursos ou novas terras. Com o advento do alpinismo no século XIX, a prática de caminhadas em montanhas começou a se consolidar como um esporte e forma de lazer. Na década de 1970, o Nepal se tornou ali um dos destinos mais populares para o trekking, atraindo aventureiros de todo o mundo para a exploração das trilhas do Himalaia. Esse período marcou aí o início da popularização global do trekking como nós conhecemos hoje. E aí, embora seja a prática da caminhada, nós temos alguns estilos que vão diferenciar ali as modalidades do trekking que a gente relembra agora. Olha só, a gente vai ter o day trekking, que é a caminhada de um dia sem a necessidade de acampamento, o backpacking, que é o trekking que envolve o pernoite em acampamentos, e o tracker deve levar os suprimentos necessários para esse acampamento. A gente vai ter o trekking de alta montanha, que envolve caminhadas em altitudes elevadas, muitas vezes acima de 3.000 metros, como Andes e no próprio Himalaia. A gente vai ter o trekking no deserto, que são caminhadas em regiões áridas que exigem a preparação especial devido às condições extremas de calor e falta de água. A gente vai ter também o snow trekking, que é realizado em regiões cobertas de neve, como Alpes ou o Himalaia no inverno. A gente vai ter alguns benefícios de praticar essa atividade, essa prática corporal de aventura da natureza. E aí, relembro a vocês os benefícios do trekking, traz aí a melhora da condição física, né, do condicionamento físico, uma redução do estresse, a conexão com a natureza e o desenvolvimento da resiliência, uma vez que você se propõe a praticar aquela atividade e vai até o fim para cumprir a trilha traçada ali, né, o objetivo traçado. Para realizar o trekking, embora seja uma atividade natural que é a caminhada, nós precisamos também de alguns equipamentos de segurança. E aí relembro a vocês, olha só, o calçado adequado, geralmente botas de trekking com o suporte
para os tornozelos, né, e a sola antiderrapante. A mochila ergonômica a mochila ergonômica de tamanho adequado para carregar água, alimentos, roupas e outros suprimentos. A gente vai ter também as roupas encamadas para adaptar as variações de temperatura ao longo do percurso, além de mapas e GPS. São ferramentas essenciais para a navegação, especialmente em trilhas mais remotas. Relembre um pouco desses equipamentos, tudo que deve constar no equipamento, aí, na mochila de quem se propõe a praticar o trekking. Além desses equipamentos, a gente precisa, né, fundamental, o kit de primeiros socorros, com suprimentos básicos para tratar pequenos ferimentos ou emergências, lanternas e baterias extras, né? Importante para o trekking que pode se estender ali ao anoitecer, e bastões de caminhada, que é para ajudar a manter o equilíbrio e reduzir o impacto nas articulações, especialmente em descidas íngremes, tá bom? Esses são alguns dos equipamentos de segurança necessários aí para a gente praticar o trekking, e eles também são utilizados em uma outra modalidade que nós vimos nas nossas aulas, que é a escalada. Bom, para a gente relembrar, já trago o conceito para vocês. É uma prática que envolve tanto habilidade física quanto mental, e é uma das atividades de aventura mais desafiadoras e recompensadoras. Através de diferentes formas, desde a escalada em rochas naturais até a escalada indoor, essa prática ela permite que os participantes superem obstáculos físicos enquanto desfrutam da natureza ou se preparam em ambientes controlados. Para a gente relembrar um pouco da história da escalada, trago aqui para vocês um pouco da origem. Olha só, a escalada ela vai ter raízes profundas na história humana, remontando os tempos das cavernas, onde os primeiros humanos, né, precisavam escalar para sobreviver, seja para caçar, buscar abrigo ou escapar de predadores. Um pouco mais dessa origem, né, as evidências das práticas rudimentares de escaladas podem ser encontradas em pinturas rupestres e em vestígios arqueológicos, mostrando que a habilidade de escalar era essencial para a sobrevivência em ambientes acidentados. E aí a gente continua, olha só. No entanto, a escalada como atividade recreativa começou a se desenvolver no final do século XIX, especialmente em regiões montanhosas da Europa, como os Alpes. E aí, para a gente entender, olha só, os alpinistas dessa época, né, que inicialmente se concentravam em atingir os picos mais altos, começaram a ver que a escalada em rochas e paredes verticais era um desafio digno por si só. E aí a prática foi evoluindo e com o tempo se tornou uma disciplina esportiva independente. E nessa perspectiva de disciplina esportiva independente, a gente tem algumas formas de praticar a escalada, né? Vamos colocar ali como umas modalidades de escalada. A primeira delas é a escalada em rocha, que é a forma mais tradicional de escalada, realizada em paredes de rochas naturais, e ela vai ser subdividida ali em várias categorias. E a gente tem a primeira delas, né, a esportiva, que usa proteções fixas, como grampos, para minimizar os riscos. Relembrem aí um pouco dessa escalada nesta imagem, tá bom? A gente vai ter também a escalada tradicional, onde os escaladores colocam e removem as suas proteções durante a subida, e a gente vai ter o boulder, que é realizado em blocos de rochas ou paredes baixas, sem o uso de cordas, mas com colchões para amortecer as quedas ali, caso aconteçam. A gente vai ter também a escalada em gelo, praticada em cascatas de gelo, em costas congeladas ou geleiras, e elas vão precisar de uns equipamentos mais específicos, como os crampons ou as picaretas, tá bom? A gente vai ter a escalada artificial, onde os escaladores utilizam equipamentos para progredir ali na subida, fixando dispositivos que suportam o seu peso em cada ponto, tá bom? E a gente vai ter também uma variação que surgiu para tentar driblar aí a barreira geográfica, ou quem sabe as condições climáticas, que é a escalada indoor, também conhecida como escalada de parede. Ela surgiu como uma forma de treino para os escaladores e se tornou assim rapidamente uma atividade popular, tá bom?
As academias de escalada indoor, elas oferecem paredes artificiais com rotas de diferentes níveis de dificuldade, permitindo que os praticantes melhorem suas habilidades de forma segura e controlada. E aí eles fazem essa mudança das rotas ali, modificando o local das agarras, que é o nome os bloquinhos que você encaixa a mão ao longo da parede. Para realizar tanto a escalada indoor como a escalada convencional, né, são necessários alguns equipamentos também de segurança. E aí eu relembro a vocês sobre a corda de escalada, que é essencial para as escaladas esportivas e tradicionais, uma vez que ela vai oferecer segurança em caso de quedas. Além disso, a gente vai precisar, né, reforça aí a ideia dos mosquetões e das costuras expressas, que são utilizados ali para conectar as cordas e a proteção durante a subida. Além disso, sapatilhas de escalada que vão proporcionar uma certa aderência e sensibilidade à parede. E aí, aqui um visual para a gente ter uma ideia de que equipamentos são esses, ok? Além desses equipamentos, nós vamos precisar também do capacete, protege a cabeça contra quedas de pedras ou mesmo impactos ali nas paredes que estão sendo escaladas. Além disso, arnês que permite a conexão segura do escalador à corda. Vamos precisar também do dispositivo de frenagem, né, que é o GRIGRI ou o ATC, utilizado aí para controlar a corda durante a descida de rapel ou para dar segurança ao parceiro. E por fim, o magnésio em pó, que mantém as mãos secas ali e melhora a aderência. Bom, praticar a escalada não vai te dar só a sensação de estar se aventurando ali naquele ambiente diferenciado, aquela prática corporal de aventura, mas também vai trazer inúmeros benefícios, como estes aqui que eu relacionei para a gente relembrar. A força e o condicionamento, né, são habilidades necessárias para você progredir ali na subida, e o condicionamento relacionado, dependendo do tamanho dessa subida, você vai precisar ter um condicionamento físico. A coordenação e o equilíbrio são habilidades necessárias para você se manter nos ambientes em que, por exemplo, seja solicitado o equilíbrio, você vai estar trabalhando essa capacidade e, porventura, desenvolvendo ela no seu corpo. Foco mental e resolução de problemas, né? Como, em parte, os riscos são controlados, mas eles podem surgir ali em qualquer momento nessas práticas em ambiente natural, é necessário ter foco mental para cumprir o percurso que você traçou, né? E também para solucionar os problemas caso eles apareçam. A gente vai ter também aí, vai poder desenvolver a autoconfiança e, claro, o contato com a natureza vai ajudar na redução do estresse. Esses são alguns dos benefícios relacionados à prática da escalada. Nós falamos também sobre mais uma modalidade em nossas aulas, foi o stand-up paddle, que é uma modalidade esportiva que mais se popularizou no Brasil, né? Ela é chamada também de SUP, ou stand-up paddle surf. E sua origem ela é datada de meados ali de 1960, na ilha de Waikiki, no Havaí, onde os famosos Beach Boys se encarregaram de dar o pontapé inicial nesse esporte, que já é cultuado aí por muitas pessoas. Para a gente relembrar um pouco sobre a etimologia, né, o que significa este nome stand-up paddle, ele é chamado na língua havaiana de Kuhoehenalu, que significa, ao pé da letra, né, em pé, remar, surfar, onda, se a gente for olhar cada palavrinha ali do idioma. Então, o indivíduo vai estar em pé, surfando em uma onda, né, e remando, em pé, remando e surfando em uma onda. E a história dessa modalidade ela está ligada diretamente ali ao surf, pois ela relembra uma maneira muito antiga de se praticar o esporte. Bom, o stand-up paddle ele tem as suas raízes antigas que remontam às práticas de navegação em pé sobre embarcações, como canoas, e em diversas culturas pelo mundo. No entanto, sua forma moderna, como é conhecida hoje, ela teve origem no Havaí lá em 1940. Isso porque
Instrutores de surf como Duke Kahanamoku utilizavam, né, remos para se deslocar enquanto ensinavam o surf, permitindo uma visão mais ampla dos alunos ali e do mar. Então, a partir dessa estratégia de ensinar o surf e utilizar os remos aí em cima da prancha, né, a gente teve uma consolidação do SUP. Porém, a popularização dessa modalidade ela aconteceu nos anos de 2000, quando os surfistas havaianos começaram a utilizá-lo como uma alternativa naqueles dias em que o mar apresentava poucas ondas ou ondas mais baixas. A prática logo se expandiu globalmente devido à sua acessibilidade e à possibilidade de ser praticada em diferentes corpos d'água, desde o mar até rios e lagos. Isso porque existem várias modalidades de você praticar o SUP e a gente conhece um pouco delas agora. Olha, o SUP ele evoluiu para incluir várias modalidades, cada uma com as suas particularidades. Relembrem a primeira delas, nós falamos do SUP Surf, que ele é praticado em ondas semelhante ao surf tradicional, mas com a adição do remo ali nas práticas. E aí, para a gente ter um visual e relembrar do SUP Surf, né? Vejam aí a atleta se deslocando na onda, mas usando o remo ali como apoio, como uma forma de propulsão. A gente vai ter também o SUP Touring, né? Se a gente fosse falar o pé da letra, era o Touring, mas trazendo aí, falando um pouco mais próximo do idioma, né, o touring, que inclui longas distâncias em águas calmas, e ele é voltado para explorar a natureza. Para a gente ter um visual e não esquecer do SUP Touring, olha só, é uma prática que não tem competição, é simplesmente para contemplar a natureza. Diferente do Race SUP, que já é voltado para a competição, em que os participantes eles percorrem distâncias específicas o mais rápido possível. E é basicamente, né, uma corrida. Para a gente ter um visual melhor, imaginem aí, né, embora seja ali só mostrando a agitação da água, eles vão se deslocar até certo ponto, percorrer ali, fazer a volta em um certo obstáculo, um marcador que vai estar lá na frente, e vão ter que retornar para a área de start, né, onde vão finalizar essa corrida. Quem chegar primeiro, vence. A gente vai ter também, relacionado ali aos modelos de ginástica, né, o SUP Yoga, que combina o SUP com as práticas de yoga, utilizando a prancha como plataforma para as posturas. E aí, para a gente ter um visual de como funciona esse casamento maravilhoso do SUP com o yoga, vejam aí a pessoa realizando a sua meditação, as suas práticas de respiração e, claro, algumas posturas também são possíveis sob essa prancha, exigindo muito equilíbrio, foco, coordenação e diversas capacidades físicas. A gente vai ter também um SUP Fishing, que é adaptado para a pescaria. Ele vai ter aí umas pranchas maiores e um pouco mais estáveis, permitindo que o praticante fique em pé e pesque, né, em pé sob essa prancha. Para a gente ter um visual, olha só, exatamente assim. Alguns equipamentos ali colocados sobre a prancha, né? A prancha um pouco maior consegue comportar aí melhor. A gente vai ter também o Whitewater SUP, praticado em corredeiras e rios, exige grande habilidade e controle da prancha, além, é claro, de conhecimento do ambiente. Não é simplesmente pegar a prancha e se lançar na corredeira, precisa conhecer ali onde que são as áreas mais profundas, mais rasas, onde tem as pedras, né? Então é necessário uma orientação de alguém que conheça a geografia do lugar, para a gente ter um visual melhor do Whitewater SUP. Olha só. Bom, como todas as modalidades que apresentei a vocês, o SUP também tem alguns equipamentos necessários aí relacionados tanto à prática quanto à segurança. E aí o primeiro deles é a prancha, né, o remo, as roupas relacionadas ao aquecimento térmico e também proteção UV. A gente vai precisar do protetor solar e chapéu para os dias de muito sol, capacete para aquelas atividades mais agitadas, colete salva-vidas e o leash, que é uma espécie de trava que encaixa no tornozelo. Caso você caia da prancha, você não vai se perder desta prancha. O SUP, como todas as modalidades que trouxe para vocês, também tem benefícios. Olha só,
Ele vai ajudar aí na melhora do equilíbrio, vai desenvolver todos os músculos do corpo, ajuda a emagrecer, alivia as dores articulares, reduz o estresse e melhora a saúde do coração. Bom, essas foram as práticas corporais de aventura na natureza que nós vimos ao longo de nossas aulas. Agora que vocês já conhecem, usem todo esse conhecimento para a vida, tá bom? Desejo a todos um forte abraço e até a próxima.